parece dizer. Tem gente com fome, 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 tem gente com fome. Para falar de comida, a gente fala de encontro, a gente fala de memória, a gente fala de ingrediente, a gente fala de histórias. Mas falar de comida é também falar da fome. Tá ouvindo esse barulho? Refogado. Olá a todos e todas, olá a todes, eu sou a Natália Trivelloni e esse é mais um Comida de Resistência. Não, esse não é mais um Comida de Resistência. Esse é o início de uma nova página no Comida de Resistência. Ele é um chamamento para que você reflita junto comigo sobre a fome. Não a fome do quê, mas de que fome a gente está falando. Esse programa e esses programas que se seguem a partir desse, ele nasceu da minha necessidade de fazer alguma coisa. Como vocês sabem, eu vivo aqui em São Paulo, no Brasil. E para além de enfrentar uma pandemia, a gente está enfrentando um desgoverno genocida que simplesmente utiliza dessa pandemia como uma estrutura para dizimar a sua população. É uma guerra de poderes, é uma guerra de interesses. E nisso, nós temos mais de 300 mil mortos já no Brasil. Surgiu da minha necessidade de fazer alguma coisa. Isso pode parecer bastante utópico para você, mas a minha proposta hoje aqui é para a gente pensar que a gente pode fazer alguma coisa. Eu sei que nesse momento a gente precisa ficar em casa. Nesse momento nós estamos passando por outro lockdown com feriados antecipados aqui em São Paulo para que as pessoas permaneçam nas suas casas, para que a gente consiga achatar essa curva e o número de mortes e o número de ocupações de leitos de UTI devido à pandemia que está acontecendo. Eu, como uma mulher privilegiada no meu trabalho, consigo ficar em casa, consigo fazer o meu lockdown. Mas muita gente não consegue. Não consegue porque precisa sair para trabalhar para comer. Eu não tô aqui defendendo as pessoas que estão indo para a praia. Não. Eu acho que isso é uma questão de consciência e de coletividade. Aliás, esse programa tem a ver com coletividade. Chamar a responsabilidade para a gente no coletivo. Não só nesse momento onde é extremamente importante a gente se cuidar. Porque quando a gente se cuida, a gente também está cuidando do outro. Quando a gente permanece nas nossas casas, a gente também está protegendo as outras pessoas. Quando a gente não circula, a gente também está protegendo o outro. Mas dá pra gente fazer mais do que isso. Já fazer isso é de extrema importância. Tem gente que não pode, porque precisa sair para trabalhar. E aí entra uma outra questão estrutural que a gente fala, que é a falta de incentivo e de amparo governamental em políticas públicas para que as pessoas tenham, por exemplo, um auxílio emergencial, não digo nem de qualidade, mas no mínimo respeitoso para que essas pessoas permaneçam em casa. Há um ano atrás, aqui no Brasil, foi aprovado um auxílio emergencial de R$600 ao mês. As pessoas, elas recebiam e mesmo assim os custos eram muito altos, R$600 não cobriam. Agora a gente está tramitando, tá se tramitando aqui no Brasil, uma redução, a continuação desse auxílio, mas uma redução em termos de escala para a quantidade de pessoas que fazem parte de uma família, em que, por exemplo, eles estão cogitando dar R$150 de ajuda emergencial para algumas famílias. Eu só gostaria de trazer alguns dados para vocês aqui nesse momento, em que um gás de cozinha está quase R$100. Em algumas cidades ele bate R$100 aqui no Brasil. E que o pão francês, em algumas cidades, ele custa R$1. Um pão francês, R$1. Então, se a gente fizer essa conta, a pessoa compra um gás e a pessoa compra um pão por dia e já foi o auxílio emergencial dela. É bastante cruel. E a situação da fome no Brasil, ela não é de hoje. Ela está sendo agravada com essa pandemia, mas ela não é de hoje. A gente começou um declínio. O IBGE, no final do ano passado, em setembro, divulgou dados que entre 2017 e 2018, o Brasil já estava caminhando para o retorno para o mapa da fome. O que acontece? A gente regrediu 15 anos em 5 anos. É muita coisa. Quando você tem 5% da população beirando a insegurança alimentar, beirando a gente fala a extrema pobreza, é algo muito sério de lidar. Isso pré-pandemia. Com a pandemia, toda essa desigualdade social, ela vem à tona. Ela vem à tona principalmente e começa por esses desenhos de eu consigo ficar em casa, consigo me alimentar bem, a pessoa precisa sair para trabalhar para conseguir alguma coisa, para conseguir comer. Essas desigualdades sociais, elas vêm desse desequilíbrio, do desemprego,
das demissões, da redução de salários, do corte nos programas sociais do governo, do auxílio emergencial, que é simplesmente uma vergonha. A gente mostrou esses cálculos aqui para você. E isso só tende a piorar. É muito cruel quando a gente faz um paralelo entre a economia. Vocês querem a vida ou vocês querem uma economia? A gente não tá numa cabine de escolha para falar, sim, eu quero a vida, sim, eu quero a economia. Está tudo interligado. Não é um em detrimento ao outro. A gente tem que entender que essas vidas, elas estão aí e que uma estrutura econômica melhor faria com que elas pudessem ficar em casa, faria com que elas se alimentassem direito. E essa é uma responsabilidade nossa também. Obviamente, a nossa Constituição diz que o Estado deve assegurar para as pessoas umas condições plenas de vida. Não é isso que a gente vê. E nesse momento emergencial e de desespero em que pessoas estão morrendo de fome, eu sei que é necessário a gente pressionar o Estado e pressionar todas as instâncias que a gente consegue. A gente pode e a gente deve fazer isso. Mas a gente não pode só contar com isso. Porque no momento, quem tem fome, tem pressa. Quem tem fome, não consegue pensar. Não porque não é capaz, mas é porque tá com fome. E porque a fome, ela tá para além do desespero. Ela tá para inanição. A fome, ela também vai correndo a pessoa, ela vai tirando as forças da pessoa. O alimento é o nosso combustível. Quantas vezes a gente já conversou sobre isso aqui? Quando eu falo sobre fazer alguma coisa e eu volto nisso, eu entro até numa questão um pouco egoísta, de me sentir útil. Se não dá pra ir na rua, se não dá pra gente protestar, se eu não sou uma pessoa capacitada para estar na linha de frente lutando contra esse vírus, o que eu posso fazer? Mas mais do que isso, o que a gente pode fazer junto? Conversando com alguns amigos, eles jogaram total a responsabilidade para o Estado, como a gente conversou. Volto a dizer, eu sei que a responsabilidade é do Estado, mas como sociedade, a gente também tem uma responsabilidade de se organizar coletivamente e de fazer essa pressão do Estado. A gente consegue, a gente pode, a gente deve. Então, nesse primeiro momento, em que os números se encontram alarmantes aqui no Brasil, quanto da pandemia, quanto da fome, eu fiquei imaginando o que a gente poderia fazer junto. A primeira coisa que me veio à cabeça foi, eu tenho uma ferramenta, uma ferramenta de comunicação, que é o Comidas de Resistência nesse podcast. A gente já falou sobre fome em termos de catástrofe, na Guerra da Angola, na Segunda Guerra Mundial. A gente já falou da fome em várias instâncias, em como a comida ela serviu de uma ferramenta tão incrível para se contar histórias e para sobreviver. E eu acho que a comunicação, através da comida, que é o que a gente faz, ela é muito poderosa nisso. E eu tenho certeza que esse podcast ele vai chegar até você e a gente pode pensar soluções juntos. Aliás, eu venho trazer uma solução para você. Eu espero que você reflita e que, se você concordar, você entre nessa junto comigo. Eu fiquei na minha casa pensando, bom, eu tenho um podcast e eu queria muito falar sobre as pessoas que estão na linha de frente combatendo a fome das pessoas aqui no Brasil. Para minha surpresa, são muitas. Isso partindo de indivíduos e isso partindo de coletivos e instituições que estão se articulando para fazer alguma coisa. A gente tem pessoas na linha de frente na área da saúde e a gente tem pessoas na parte individual, na parte coletiva, fazendo alguma coisa também na linha de frente de combate à fome. Alguns deles você já deve conhecer, como Central Única das Favelas, como Mães da Periferia, Periferia em Movimento, o Gastromotiva, que tem um trabalho muito incrível. Esses nomes você já deve conhecer, né? O pessoal do MTST, que tem desenvolvido as cozinhas solidárias, até a chefe amada, salve, salve, te amo, Paola Carosella, tá nessa empreitada junto, fazendo isso. Tanta gente que já combatia a fome, já tava nesse rolê, como a chefe Bel Coelho também, os coletivos que atuam na ocupação 9 de julho, o pessoal da Solidariedade Vegan, os Anjos da Sopa no ABC, são muitas instituições que estão articuladas, que já tem um tempo, né, nessa lida e que agora na pandemia tem sido fundamental para alimentar gente que a gente nem sabe o nome, porque não são 300 mil pessoas que estão morrendo de Covid, são 300 mil amores da vida de alguém, são 300 mil histórias. E quando a gente também, por outro lado, alimenta quem tá passando fome, a gente tá colaborando para a manutenção de 300 mil histórias, de 300 mil pessoas. 300 mil é eu comparando os números, né? Mas é muito mais pessoas que estão sendo atendidas. Então eu fui buscar quem que tá fazendo esse trabalho. Me deparei com essas e com muitas outras instituições, que inclusive eu vou deixar nos comentários para vocês irem pesquisar
pesquisando. A minha ideia é iniciar esse Comidas de Resistência ao Combate à Fome no Brasil como explicar qual é a minha ideia junto a vocês. E a cada programa a gente vai falar sobre as frentes de trabalho, que é outra coisa que eu aprendi. Fui estudar, fui aprender e a gente tá aqui conversando. Então, antes de eu indicar as instituições e contar as histórias delas para vocês, que não é isso que vai rolar no programa de hoje, vai estar só nos comentários, depois a gente vai desdobrando. O que eu pensei é que devemos inventar a roda para combater a fome no Brasil como sociedade? E eu percebi que não. Como tem muita gente já a campo, trabalhando, saindo do mundo das ideias, saindo do mundo do desejo, mas lá, na prática, fazendo, a gente não precisa inventar a roda. A gente não precisa partir da gente a construção de um novo movimento. Esse movimento, ele já existe. E por que eu acho que é necessário a gente apoiar essas instituições, esses coletivos e esses movimentos que já existem? Porque existe uma coisa, primeira coisa que é fortalecê-los. A gente pode espalhar, é óbvio que eu não tô aqui falando, o meu vizinho tá precisando, então eu não vou ajudar o meu vizinho e vou ajudar outra pessoa que precise disso. Você tem essa escolha, você pode ajudar o seu vizinho e pode ajudar outra pessoa também. Mas pra gente fazer a roda girar, ao invés de inventá-la, a gente pode fortalecer esses coletivos. Mas por que a escolha de fortalecê-los? Porque eles já desenvolvem um trabalho há muito tempo no território. Eles mapearam esse território. Eles foram conhecer a região. Eles foram perceber como a região funciona, como as pessoas que estão ali precisando desse respaldo social, como elas se movimentam ali na região. Eles têm um vínculo territorial. E não só com a região, não só com o território em que eles ajudam. O padre Júlio Lancelotti está aí fazendo um trabalho maravilhoso, mas eles também têm um vínculo com aquelas pessoas. Eles entendem da necessidade delas. Eles escutam, eles ouvem, eles têm as ferramentas necessárias para estar fazendo esse trabalho pontualmente. Não é só a fome que a gente combate, é em qual lugar a gente combate. A gente vai para uma outra camada, porque é isso que a gente está falando. Dentro desse trabalho em que a gente pode ajudar, desse trabalho já desenvolvido, existem muitas e muitas camadas. E uma delas é essa. A gente vai primeiro encontrar as instituições, entender o trabalho que elas fazem no mapeamento territorial, entender que cada região é específica e que a instituição que está ali atuando, ela sabe exatamente isso, o movimento que está atuando já está nesse rolê de pesquisar e entender isso, e a gente entra pela camada do vínculo com as pessoas que estão ali presentes. E aí quando a gente fala o vínculo, não é só conhecer a história das pessoas que estão nesse universo de insegurança alimentar, nesse universo de fome. A gente está falando da escuta, não só da trajetória de vida delas, mas entender da necessidade que elas têm. Porque existe uma coisa que quando a gente pensa que alguém tá com fome, a gente sabe o que é melhor para essa pessoa. A gente pensa numa cesta básica, que obviamente vai ajudá-la, mas a gente fala, arroz é bom, feijão é bom, não sei o que é bom. Mas vocês já pararam para pensar em qual lugar essas pessoas bebem água? Vocês já pararam para pensar que de repente um sabonete, e isso me remete muito a um texto que eu li anos atrás da Eliane Brum, que um sabonete é uma dignidade para aquela pessoa? Vocês já pararam para pensar que às vezes a gente leva sucos e refrigerantes e que isso aciona uma sede que não pode ser sanada com água, porque não há água para ser bebida ali? Quando a gente fala sobre isso, sobre as necessidades das pessoas, olhar essas pessoas não só como pessoas que passam fome, mas é olhar essas pessoas como indivíduos que têm necessidade própria. E não é porque a gente está colaborando com essa pessoa que, a gente sabe o que é melhor para ela, e 2, ela precisa aceitar o que a gente está dando. Não, a gente tem que perguntar pra gente mesmo, o que a gente está doando? Não só em termos de itens, não só em termos de mantimentos, mas de que forma que eu tô doando? Que tipo de doador eu sou? Será que eu simplesmente sou aquela pessoa que quer fazer alguma coisa, monto uma cesta, entrego pra instituição e falo: tchau, beijinho, é isso, fiz minha parte? Os itens ali são de extrema importância, mas fazer a parte é a gente entender também toda essa especificidade que a fome faz. E uma das características da fome é tirar do indivíduo a sua essência. Eu conversei muito com algumas instituições. Eu conversei muito com algumas pessoas. E eu tenho aprendido muito também. Esse primeiro podcast é fruto dessas conversas. Esse primeiro episódio é fruto dessas reflexões. Enquanto eu falo pra vocês, eu também tô me ouvindo. Então, eu queria dizer que nos próximos capítulos, a gente vai falar de coletivos, movimentos e grupos de pessoas que atuam nas comunidades, que é uma lente muito importante da gente ver. Por que eu uso a palavra lente e eu não uso a palavra recorte?
Porque recorte a gente recorta e tira de um contexto e tira de uma história maior. E quando a gente coloca uma lente, significa que a gente está jogando luz a um determinado lugar. E alguns desses lugares que eu tô jogando luz e conversando com vocês e trazendo a história para vocês são os trabalhos que já acontecem nas comunidades, são os trabalhos que acontecem com a população em situação de rua, são os trabalhos que acontecem numa esfera maior, com um incentivo maior de grupos grandes que estão ali, que estão fazendo, com patrocínios e tudo mais. E é importante a gente conhecer todos eles, é importante saber o que está sendo feito. E aí a gente pode escolher o que fazer também. E fazer alguma coisa vai ser muito útil para essa nossa sensação de impotência diante disso. Não dá pra gente criar uma vacina, não dá pra gente tirar a vacina no braço, não dá pra gente tirar um presidente da república no braço, a gente tem que tirar no grito, a gente tem que tirar reivindicando, mas nesse momento não dá pra tirar ele lá da cadeira, eu já nem queria que ele tivesse entrado, mas não dá pra gente fazer isso. Tem coisas que estão fora do nosso alcance, mas tem coisas que estão no nosso alcance. E eu sei o quanto tem sido difícil a gente acordar todos os dias, independente de estar no Brasil ou de estar no mundo, diante de um mundo pandêmico, de um mundo adoentado, dos nossos desejos em todos os sentidos serem confiscados. Eu sei o que é isso, eu sei o que é não conseguir levantar da cama, porque tem dias que eu não levanto da cama, eu levanto forçada diante das coisas que eu preciso fazer. Eu sei o que é essa tristeza, e eu sei o que é esse sentimento de impotência, mas a gente consegue fazer alguma coisa, e fazer alguma coisa é dar a dignidade de uma refeição para essas pessoas, é dar a dignidade, a possibilidade de que elas se sintam humanas, tanto quanto a gente, e de que elas merecem, e o que elas merecem, e de que elas merecem principalmente serem olhadas. É nossa responsabilidade como sociedade, sim. A gente tem que tomar essa responsabilidade pra gente. Se a gente tem responsabilidade dos governantes que a gente coloca no poder, e a gente tem a responsabilidade também de fazer por onde enquanto coletivo. Se vocês puderem, fiquem em casa. Se vocês puderem, vão aqui nos comentários, vão aqui na descrição desse podcast, escolham as instituições que estão aqui presentes e reflitam sobre o que dá para fazer de diferente hoje. Como é que a gente pode estar ativamente fazendo alguma coisa nesse momento que a gente vive? Esse foi o primeiro Comida de Resistência de Combate à Fome. E eu gostaria muito que vocês conversassem com a gente. Gostaria muito que vocês falassem o que vocês refletiram nesse episódio. E que, se você escolheu e fez sua doação, também contasse com a gente. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Resistiremos. Este podcast faz parte do portal Desaprender. Visite www.desaprender.com.br e conheça outros projetos.